Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar dessa vitória de virada do Vasco São Januário contra o São Paulo, uma vitória importante, né, para o Vasco da Gama, uma vitória que deixou o Vasco ali em nono lugar na tabela, com 16 pontos, e o São Paulo estacionou nos 20 pontos do Campeonato Brasileiro. Vasco de virada, 2, São Paulo 1, gols do Vasco, do Andrés Gomes e do Puma, e do São Paulo de Luciano, né? O Vasco, ele logo no começo do jogo, ele sofreu um baque com esse gol do São Paulo. O Vasco, quando era melhor na partida, pressionava o São Paulo, mas não tinha tanta, como é que se diz, veracidade no ataque, né? De ameaçar tanto o gol do Rafael. Num chutão do jogador do São Paulo, a bola estava dominada, ao meu ver, pelo Cuiabano. O Cuiabano se precipitou, cabeceou para trás, né? O Robert Renan deu o bote errado, o Calheri virou, girou e deixou o Luciano sozinho para fazer 1-0 ao São Paulo. Com isso, enervou um pouco o time do Vasco, que começou a errar muito passe. O Vasco começou a errar passe em demasia, né? Até o Thiago Mendes, que é o maestro do meio de campo do Vasco, começou a errar passe. O Tietchan não fazia uma grande partida, né? O Andrés Gomes, bem marcado do lado direito, apesar de ser um jogador veloz e habilidoso, às vezes ele tinha 2 ou 3 jogadores de São Paulo marcando ele não conseguia, né, dar o drible, mas mesmo assim era o jogador ainda mais perigoso do Vasco no primeiro tempo. Do outro lado, o PH não tinha com quem dialogar, não podia chegar no fundo, porque o PH era um jogador que jogava sozinho, porque o Rojas, ele entrava muito para dentro do campo, né, fazia companhia ao Andrés Gomes e não tabelava do lado direito com o PH. Né? O Vasco chutou uma bola na trave com o Andrés Gomes, né, um jogador veloz, teve uma cabeçada do David, do DVD, bem defendida pelo Rafael, o Vasco melhor na partida. Já no segundo tempo, o Renato fez algumas modificações, né? Trouxe o Pumita para o lugar do Paulo Henrique, botou o Adson no lugar do Tietchan. O time do Vasco ganhou em movimentação, em velocidade, né? O Adson é um bom jogador, trouxe velocidade, porque ele trazia a marcação do Enzo para dentro, deixava o corredor para o Pumita passar por ali. O Vasco começou a subir de produção e levar perigo ao gol do São Paulo. Mas nem tanto, porque o Vasco não tinha tanto jogador de área. Aí o Renato tira o Rojas e coloca o Spinelli, né? E vai fazendo algumas modificações. Colocou o Brenner também, né? Começou a povoar a área do São Paulo. Começou a pesar dentro da área do São Paulo. Começou a melhorar no jogo, né? E o gol do empate do Vasco começou a virar uma questão de tempo. E numa cobrança de escanteio, a bola é cabeceada, o braço do Calheri está bem esticado, pênalti claríssimo, né? Precisou de renovar o árbitro, marcou o pênalti bem marcado. O Vasco empatou o jogo com o Pumita correndo risco. O Rafael ainda tocou na bola, mas não fez a defesa. O Vasco empatando a partida. E o Vasco começou a acelerar o jogo mais ainda, ficar em cima do São Paulo, ir pro abafa, e no abafa desse, o Andrés Gomes, o melhor jogador para mim do Vasco em campo, virou a partida num chutaço já de dentro da grande área, fazendo Vasco 2-1. O Vasco, ele virou novamente, foi o time da virada e ganhou o jogo merecidamente, né? Vasco 2, São Paulo 1, minha visão do jogo, Vasco subindo na tabela. Um abraço e até o próximo vídeo.